Previdência privada no Brasil, um assunto que parece um bicho de sete cabeças, né? É um mundo cheio de siglas, de regras. Mas olha, o nosso objetivo aqui é bem simples: desvendar tudo isso, deixar claro o que cada coisa significa para quem investe. Vamos nessa? PGBL, VGBL, SUSEP. Sério, é uma verdadeira sopa de letrinhas que pode confundir qualquer um. Parece um labirinto, na verdade, mas pode relaxar. A ideia aqui é justamente oferecer um mapa para a gente navegar por cada um desses termos, de um jeito bem claro e direto. Ok, para entender qualquer jogo, a primeira coisa é saber quem faz as regras. E no universo dos seguros privados e da Previdência, aqui no Brasil, tem duas entidades que mandam no pedaço. A lógica aqui é bem fácil de pegar. Pensa assim: o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, funciona como o cérebro da operação. É ele quem pensa nas políticas, quem define as grandes diretrizes. Já a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, é o braço forte. Ela que vai para a rua, digamos assim, fiscaliza, vê se está todo mundo seguindo as regras. Basicamente, um planeja e o outro executa. Simples, né? Bom, agora que a gente já sabe quem são os reguladores, vamos mergulhar nas regras do jogo. Entender esses conceitos que vêm a seguir é o que realmente faz a diferença entre uma decisão financeira mais ou menos e uma decisão de fato inteligente. Vamos falar sobre um conceito que é fascinante, o tal do risco moral. Sabe o que é isso? É a tendência que todo mundo tem de se arriscar um pouquinho mais só porque tem um seguro protegendo. Por exemplo, não ter o mesmo cuidado diante para trancar o carro. É justamente para lutar contra isso que existe a franquia. Ela serve para garantir que a pessoa segurada ainda tem um motivo, um incentivo financeiro, para continuar sendo cuidadosa. E aqui tem uma outra distinção que é super importante: co-seguro e resseguro. No co-seguro, o risco de uma pólice muito grande é dividido entre várias seguradoras logo de cara e o cliente sabe de tudo, ele lida com todas elas. Já o resseguro é o que a gente chama de seguro da seguradora. A seguradora original passa uma parte do risco dela para uma outra empresa, uma resseguradora, para se proteger. É um mecanismo de segurança que acontece nos bastidores do mercado. Outra regra fundamental que todo mundo precisa conhecer é a carência. Sabe aquele tempinho inicial, logo que se contrata um plano, que a pessoa já está pagando as mensalidades, mas a cobertura para algumas coisas ainda não vale? Pois é, isso é a carência. É super comum em planos de saúde e em seguros de vida, por exemplo. Muito bem, chegamos agora no prato principal, a grande decisão: PGBL ou VGBL. E aqui, atenção, vem o ponto mais importante de todos. Essa escolha não tem nada a ver com qual plano rende mais. É uma decisão puramente tributária. Ela depende de uma única coisa: como a declaração de imposto de renda é feita. E olha, isso não é nenhum exagero. Entender a fundo a diferença entre PGBL e VGBL e saber escolher o certo para cada caso é, de fato, o filé mignon do planejamento financeiro aqui no Brasil. É nesse ponto que uma boa estratégia com impostos pode criar um futuro financeiro completamente diferente. Vamos destrinchar isso aqui. O PGBL é a escolha para quem faz a declaração completa do imposto de renda, porque ele permite deduzir até 12% da renda. Para ficar bem concreto, se alguém ganha R$ 100.000 por ano, pode abater 12 mil da base de cálculo. Isso significa, na prática, pagar uns R$ 3.300 a menos de imposto hoje. Mas tem um porém. Lá no futuro, na hora do resgate, o imposto vai ser cobrado sobre o valor total. Já o VGBL é para quem faz a declaração simplificada. Não tem esse benefício fiscal agora, mas a grande vantagem é que no futuro o imposto só come um pedaço dos rendimentos. E em caso de herança, o VGBL brilha, o dinheiro vai direto para os beneficiários, sem passar por inventário, o que é uma vantagem gigantesca. Certo, mas a estratégia não para por aí, não. Depois de decidir entre PGBL e VGBL, vem a próxima escolha: qual vai ser a arma fiscal, ou seja, o regime de tributação. E essa decisão aqui depende basicamente de uma coisa: o tempo. Qual é o horizonte do investimento? As opções são duas: a tabela progressiva e a regressiva. A progressiva, como o nome diz, segue as mesmas faixas de imposto do salário, que vão de 0 a 27,5%. Ela costuma ser melhor para quem pensa em resgatar o dinheiro em menos tempo ou em valores menores. Já a tabela regressiva, essa é a grande aliada do longo prazo. A lógica é muito simples. Quanto mais tempo o dinheiro fica lá, quietinho, investido, menor vai ser o imposto pago no final.
E este slide mostra de um jeito fantástico o poder da paciência. Olha só como a alíquota na tabela regressiva despenca com o tempo. Começa lá em cima, em 35%, e depois de 10 anos chega a apenas 10%. E esses 10% são simplesmente a menor alíquota de imposto de renda que existe hoje no mercado financeiro brasileiro. É um prêmio, um incentivo claro para quem pensa no futuro. E agora segura essa. Uma notícia fantástica para quem investe. Uma lei novinha de 2024 mudou completamente o jogo. Antigamente, a pessoa era obrigada a escolher a tabela, progressiva ou regressiva, logo no comecinho do plano. Isso criava um risco enorme de fazer a escolha errada. Agora não. A escolha pode ser feita só lá na frente, no momento do primeiro resgate. Isso dá uma flexibilidade, uma segurança para o planejamento que antes não existia. É uma mudança e tanto. Bom, vamos dar uma pequena pausa na Previdência para falar de um produto que muita gente confunde com investimento, mas que, na verdade, tem um propósito bem diferente. Estou falando dos títulos de capitalização. Hoje em dia, o principal uso de um título de capitalização é servir como garantia de aluguel. É uma ótima alternativa para quem não tem um fiador. Mas é preciso ficar de olho na pegadinha, a tal da cota de carregamento. Uma parte do dinheiro que é depositado não vai render nada, vira uma taxa. Por isso, como investimento puro, ele não é uma boa pedida. Mas para esse fim específico de aluguel, ou para quem gosta da ideia dos sorteios para se forçar a guardar dinheiro, aí sim ele pode ter sua utilidade. Ufa! Falamos de bastante coisa, né? Mas agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e criar um guia bem prático, um resumo para ajudar na hora de tomar a decisão. O resumo da ópera é basicamente esse. Se a declaração de imposto de renda é a completa, o PGBL costuma ser a melhor escolha para aproveitar aquele benefício fiscal dos 12%. Agora, se a declaração é a simplificada, o VGBL geralmente faz mais sentido. Para quem planeja para o longuíssimo prazo, mais de 10 anos, a tabela regressiva é quase sempre a campeã. E, por fim, se a prioridade máxima for facilitar a vida dos herdeiros, o VGBL sai na frente com folga. E com isso, um tema que parecia super complexo se transforma num conjunto de ferramentas. Ferramentas estratégicas. As regras do jogo estão mais claras agora. A questão que fica no ar é, com base nos objetivos de cada um, qual será a próxima jogada nesse tabuleiro do planejamento financeiro?